Vou continuar no teu raciocínio, Carol, para a gente seguir esse papo. Tu falou assim, pensa uma pessoa com 5 milhões, a pessoa começou com 50 mil, né, como o exemplo que eu dei antes, aí valorizou, agora ela tem 1 milhão e o Bitcoin continuou valorizando, ela continuou comprando, e aí daqui a pouco ela tem 5 milhões, aí daqui a pouco ela vai ter 10 milhões, e aí isso começa a passar na cabeça, meu Deus, eu tô com 10 milhões na minha sala, no meu escritório, guardado na minha casa, no meu apartamento, né? Aí começa a dar umas paranoias, assim, pô, eu vou viajar e a casa vai ficar, o apartamento vai ficar fechado, ou pessoas que circulam dentro da minha casa, porque pensa, lá antigamente, tu trouxe a questão do ouro, né? As pessoas guardavam barras de ouro, guardavam ouro dentro das suas casas. Isso, daqui a pouco esse mecanismo mudou. Esse mecanismo agora, tu tinha que entregar o ouro lá para o Federal Reserve para ele guardar e te entregava notas conversíveis, né? E aí passamos a usar as moedas, as moedas fiat. E aí começam. A gente está há muitos anos, há décadas, custodiando o nosso dinheiro fiat com os bancos e acreditando que os bancos são de boa fé, que eles vão guardar o nosso dinheiro e que, né, lá está seguro, etc e tal, e enfim, e o banco está lá usando o nosso dinheiro para fazer mais dinheiro para ele mesmo. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito agora. A gente não está mais acostumado a fazer a autocustódia, a guardar o nosso próprio dinheiro na nossa casa. A não ser nossos bisavós ali que guardavam um pouco do dinheiro embaixo do colchão, mas não era a sua totalidade, era um pouco, né? Tinha sempre uma reservinha ali, minha avó também tinha, né? Acho que a tua avó também tinha, sempre guardava um dinheirinho, né? E as pessoas achavam também nos bolsos das calças, sempre tinha um dinheirinho em algum lugar, ou guardado uma mocosa dentro de um armário e tal. Mas não era na sua totalidade, né? A gente está falando aqui de muito dinheiro, de patrimônio. Muitas pessoas vão começar a ter o seu patrimônio guardado nos seus escritórios, dentro dos seus apartamentos, onde mora. E aí começa a questão que a gente estava se questionando e batendo um papo aqui entre nós essa semana, por esse que surgiu a ideia desse podcast, desse insight, é como vai ser a partir de agora. As pessoas vão começar a se preocupar com isso, porque isso acaba sendo muito novo para muita gente, né? Ter um cofre em casa pode ser um risco, pode chamar atenção. Tu vai guardar 10 milhões de reais dentro de um cofre na sua casa? Será que isso é a forma mais confiável de fazer? Como deixar essa custódia ainda mais segura? A gente tem as carteiras hoje, as wallets, as cold wallets, que é a maneira mais segura de guardar patrimônio em Bitcoin. Mas quando começa a ficar um valor muito alto, começa a essas paranoias. Então, o que a gente está conversando aqui, Carol, e que eu volto então na pergunta inicial é como deixar essa custódia ainda mais segura? Esse é o primeiro ponto. E depois a gente vai entrar num segundo ponto que conecta também com a diversificação que a gente trouxe lá nesse início desse podcast, é investidores, grandes investidores. Eu estou falando de gente assim com bufunfa mesmo, com grana pra caramba, que de repente, agora, não teve o cara lá do México, é o fundador lá da Claro, do México, não é? O Salinas, que ele deu um depoimento, é o Salinas o nome dele, né? Não é CC da Claro, tá. É o Salinas, é um grande investidor do México. Ele é de telecomunicação, se não me engano, né? Mas enfim, não tenho certeza agora. Ele deu um não? Não sei. Pera aí, eu vou ter que confirmar que Salinas, México. Eu só sei que ele é Bitcoiner, ele, enfim, não era do meio Bitcoin. E aí ele começou a se posicionar como Bitcoiner, botou Laser Eyes. Aquela Bitcoin Conference que a gente foi em 2022, ele estava palestrando no palco também. Então, enfim, ele tá bem envolvido agora com Bitcoin e ele comentou algo, mas acho que é o que tu vai trazer. Achei aqui, não estava tão errado assim. Então, trazendo a informação completa. O Ricardo Salinas, que é aqui no Wikipedia diz, ele é um empresário e bilionário mexicano, proprietário e presidente do Grupo Salinas, que incluem o Banco Azteca, Grupo Electra, TV Azteca e Luzacel Telefonia. Então, é de telefonia, isso não tem nada a ver com a Claro, pelo visto. Mas não sei de onde que eu tirei isso, se eu li alguma coisa a respeito, enfim. Mas ele deu um depoimento recentemente que ele está 100% em Bitcoin. O cara é um bilionário. E aí, pensa só, 70%. Boa, Carol. Então tá, 70% em Bitcoin. Ele tá quase full em Bitcoin. E aí pensa só, esses caras com muita grana, eles vão querer colocar um montante alto em Bitcoin. Será que esses caras vão deixar tudo numa cold wallet na casa deles, no escritório deles? Ou eles vão recorrer, talvez não a ETFs, mas a outras formas de se expor a Bitcoin, como já está acontecendo, de Bitcoiners comprando, por exemplo, Strategy,
para se expor de forma indireta a Bitcoin, mas a diversificar na sua exposição a Bitcoin. E assim também diversificar a forma de ter Bitcoin. Não na sua totalidade de forma de autocustódia, mas outras formas também de se expor a Bitcoin. Esse é o caminho da hiperbitcoinização, né? Porque assim, esse é um problema bom da hiperbitcoinização, porque antigamente só quem tinha esses problemas eram os OGs, né? A galera que comprou Bitcoin em 2012, 2010 e que viu grande valorização lá naqueles primeiros anos do Bitcoin, que foi quando ele subiu muito mais rápido do que nos ciclos posteriores. Então, essa galera foram os primeiros. E eles estavam muito expostos a muitos riscos, porque, imagina, 2013 e 14 faliu, Mt. Gox, tiveram várias falências, vários roubos, vários hacks, tanto de carteiras, quanto de exchanges, quanto de protocolos, era tudo muito incipiente, inicial, pouco verificado, e ainda não se tinha alguns pilares de segurança, né, de como guardar Bitcoin, porque isso sim é novidade. Guardar um ouro, fazendo paralelo, todo mundo sabe, a galera enterrava no chão, guardava num cofre pela fisicalidade do ouro. Mas e o ouro digital? Como criar cofres digitais? E isso foi se desenvolvendo. E hoje existem muitas formas de fazer autocustódia, de guardar o Bitcoin, e eu acho que esse é o principal ponto. O objetivo desse podcast aqui não é dizer, tudo bem agora comprar a MicroStrategy, comprar ações de empresas de Bitcoin, porque daí não é Bitcoin. Você está comprando papel, não é Bitcoin de verdade, tá? O que a gente está falando é sobre as questões do mundo hiperbitcoinizado e o que começa a passar pela cabeça de quem tem grandes quantidades de Bitcoin, ou comparado ao restante das pessoas, porque tem aquele papo de que 0,1 Bitcoin vai ser muito dinheiro em fiat, né, com o passar dos anos, conforme Bitcoin for absorvendo valor, mas enfim, tanto que até o que parece pouco hoje vai ser muito amanhã, e as pessoas que estão vendo isso agora, que acham que tem pouco hoje, podem ter esse mesmo dilema, tipo, meu Deus, eu tô com 1 milhão no meu armário, 2 milhões, 5 milhões, e se o funcionário aqui que vem aqui jardinar meu jardim, entra aqui e encontra, começa a passar esse tipo de coisa pela cabeça. Só complementando, Carol, até porque com barras de ouro, se tu tinha esse montante num cofre para tu roubar essas barras de ouro, era mais difícil, porque era pesado, tu tinha que esconder, né? Era mais difícil de tu carregar isso, assim. Agora, com Bitcoin, é muito simples, é tudo digital, então é uma transferência e puf, tu levou tudo né? Tu comentou agora um funcionário, alguém, um conhecido, uma família, enfim, é muito mais fácil de acontecer um roubo. Então, começa essa preocupação da. Aí é que tá, não é. Porque assim, o ouro, tu consegue ver que tem um cofre ali. Se tem gente que limpa a tua casa, eles conseguem botar um detector de metal e descobrir, ó, tá cheio de ouro aqui. E é nesse ponto que Bitcoin é melhor que o ouro, inclusive. Tipo, ele é informação. Ele cabe na tua cabeça. Então é muito mais difícil alguém roubar. Mas tu tem que cuidar bem das tuas chaves. E esse é o ponto da autocustódia que tu tá falando, né? Que, tipo, parece fácil roubar, mas é muito mais difícil. Depende de como tu enxerga. Tipo. Mas são valores muito maiores, Carol. Eu digo assim, para tu roubar 1 milhão, 2 milhões em ouro, é muito difícil. Não tô falando de uma joia que um funcionário tá na tua casa e leva, põe no bolso e sai. Tô falando de altos valores. A gente tá comentando aqui do dilema de quem fica milionário. Porque assim, quem tem R$500, R$1.000, R$5.000, tá, numa carteira, numa cold wallet, R$10.000, tá, beleza. Entendeu? Que é o que a gente estava falando. Nossas avós guardavam minha avó guardava alguns R$2.000, que na época era muito, guardava no armário no meio das roupas. Ok. Agora o que a gente está falando aqui é de altos montantes. E aí, o que eu estou falando é um funcionário na tua casa abrir um cofre antigamente e levar 1 milhão em barra de ouro, 2 milhões de barra de ouro, 5 milhões de barra de ouro é uma coisa. Agora, fazer uma transferência, pegar tua cold wallet, pegar tua seeds, encontrar tua seeds e fazer uma transferência desse valor é muito mais fácil, é rápido se a pessoa encontra seeds. É 3, 2, 1, em 1 minuto ela consegue fazer isso. Entende? Sim, mas no sentido de percepção de roubo, né? Então, é por isso que eu tava falando, o fácil é relativo. Porque é muito mais difícil tu acertar uma seed. Mas ao mesmo tempo é o que tu tá falando, tipo, a pessoa nem percebe que foi roubada muitas vezes. Porque não tem a fisicalidade de ter que parar um caminhão da Brink ali com um monte de gente com metralhadora, ou até mesmo. Já viu como é que foi para, por exemplo, transportar ouro da Austrália para Nova York?
Foi um avião inteiro fretado, milhões, mas isso a gente tá falando de, enfim, que é o que tu tá falando, né? Milhões, bilhões de dólares em barras de ouro. Mas a gente tá voltando no assunto sobre o quão difícil e as diferenças do ouro para o Bitcoin. Acho que esse é um podcast específico, né? Sobre como é diferente o armazenamento e os níveis de segurança. Acho que o que tu está trazendo aqui, que a gente voltou no assunto, é sobre quais as formas de guardar e como vai ser a diversificação da custódia. Vamos voltar para isso. Senão a gente não vai esgotar esse assunto. Então, hoje existem várias formas. A gente está falando como era no início, era difícil os OGs guardarem Bitcoin. Grande quantidade dos Bitcoins foram perdidos por roubo ou por confisco, que é o caso da Silk Road. A galera pagou lá a Silk Road, né, e confiscaram as carteiras dessa plataforma de comércio, enfim, sem fronteiras e livre. Mas hoje existem inúmeras ferramentas e as exchanges, elas já estão, enfim, bem menos vulneráveis, diria assim. A gente vê várias exchanges falindo, quebrando, sendo hackeadas, mas quantas existem no mundo, né? Não é mais naquela mesma velocidade que era no passado. Enfim, mas sem querer passar pano para exchange, o ponto é o seguinte: se desenvolveu muitas ferramentas. Hoje a gente tem passphrase, hoje a gente tem multisig. A própria BIP39 foi uma evolução da custódia, que tornou muito mais fácil anotar as palavras de recuperação. Estou aqui com uma lista de palavras de tutorial que eu estava fazendo aqui para a galera do carteira, do starter, inventando um monte de palavras. Isso não existia antes, tinha que anotar uma sequência de códigos ali para conseguir recuperar a carteira, e que era muito difícil, muito fácil de errar e armazenar de forma equivocada. Para além disso, existe custódia compartilhada. Tu pode, enfim, criar diversas chaves e dividir essas chaves em lugares do mundo, entre pessoas, entre família, entre sócios. Então, dependendo do teu cenário, tu pode adaptar a custódia às tuas necessidades. Eu acho que esse é o ponto. A forma de armazenamento, ela vai começar a ser cada vez mais plural. Ou seja, eu posso ter um pouquinho aqui numa single sig na minha casa, num único dispositivo. Eu posso ter uma multisig, ou seja, posso ter vários dispositivos. Eu posso ter também um outro endereço que eu faço custódia compartilhada, ou seja, eu tenho duas chaves e eu pago para uma empresa segurar a terceira, que daí só com uma das minhas chaves e obrigatoriamente com a outra dessa empresa eu posso destravar o saldo. E respondendo agora objetivamente a tua pergunta, eu acho que os grandes investidores, os grandes possuidores de Bitcoin, eles vão justamente diversificar a custódia. Eles vão ter uma single sig na sua casa, onde só eles sabem onde está. Eles vão ter uma multisig, eles vão ter outro endereço com custódia compartilhada. E eles vão ter, por que não? Talvez, muito provavelmente sim, bonds de Bitcoin, um pouco de ações da MicroStrategy, que é o que o Salinas está falando. Ele tem 70% em Bitcoin direto. O restante, ele não falou do que ele tem, mas provavelmente ele vai ter MicroStrategy, se daqui a pouco, provavelmente ele tem ETF de Bitcoin também. Então, a diversificação da forma de se acessar o Bitcoin, eu acho que vai se expandir e as pessoas vão começar também a buscar formas de se proteger de vários cenários. Porque se Bitcoin tem fundamentos sólidos, ele tende a se valorizar, a questão não é mais perder patrimônio por causa da diluição, da quebra de empresas e tudo mais. Claro, quando tu investe em MicroStrategy, sim, mas tu vai buscar formas de manter tua exposição a Bitcoin, mas com vários níveis diferentes de segurança, a ponto de tu conseguir te proteger de vários cenários. Tem Liana, por exemplo, com os mini scripts que garantem que tu... Não que garantem, mas que facilitam o envio de Bitcoin e até mesmo a sucessão ao longo do tempo. Então, enfim, muitas ferramentas surgindo. Isso tende a se expandir a partir de agora. E eu acho que também é um problema bom que muita gente vai enfrentar, que é qual setup eu quero usar? E essa é uma pergunta muito pessoal. Depende do quanto tu tem, o quanto tu quer investir em setup de segurança. E o que a gente observa é que tanto faz sistema Fiat ou Bitcoin. Quem tem mais dinheiro investe mais em segurança. E é por isso que quem é muito rico tem carro blindado, tem segurança na porta, tem, enfim, 1000 formas de se proteger, porque a segurança passa a ser um ponto crucial, porque quando atacam a pessoa fisicamente, ela tem que ter outros mecanismos para se proteger. E aí que os bitcoiners também podem começar a pensar nessas formas de segurança fora do Bitcoin, né? Vou ter arma, vou ter um segurança, vou ter carro blindado. Como que eu vou me proteger fisicamente de tentarem me atacar pessoalmente para roubar o meu Bitcoin, como se fazia antes com as barras de ouro, né? Se tinha um exército na frente do castelo para evitar que um atacante invadisse e roubasse as barras de ouro, enfim, do rei, da duquesa, do príncipe, ou até mesmo uma pessoa que tem um castelinho no interior da cidade, da França, de Portugal, sei lá.